sou de Cataguases, nasci em Cataguases, né? Meu pai, Juventino Ferreira Abadias, minha mãe, Hilda Santos Abadias, e o meu irmão, Edmar Ferreira Abadias, né? Também jogou no Flamenguinho também. Meus filhos, o Bruno e a Larissa. Eu tenho que falar também dos netinhos agora, né? Da Olívia e o João. Essa primeira pelada é que não existe mais hoje, que a gente fala, né? Aqueles campinhos tradicionais que a gente fala que existia em Cataguases, aonde que você saía da escola e você fazia as pastas como gol, né? Vamos falar assim, colocava do lado, era onde que você começava a brincar. A gente fala naqueles terrão, né? Que não existe mais hoje, né? Então, começou ali, e eu por ter morado também perto de um campo de futebol, que era o campo do Flamengo, o antigo campo do Flamengo, depois passou a ser o campo do Cataguases. E a gente penetrava no meio dos adultos e dali já começava a ver a diferença, né, daquilo que você tinha de potencial com relação aos outros meninos. Então começou nessa geração mesmo de gostar de jogar bola, vamos falar assim, de brincar de bola. Então, dali foi surgindo as outras oportunidades, mas o começo mesmo foi nessa maneira de brincar, querer brincar de bola, não com pensamento em virar ser jogador de futebol. O Cabeleira foi um dos primeiros que começou a trabalhar com as crianças, dar oportunidade com os meninos. Então foi ali no campo ali do Flamengo, depois do Cataguases passou para lá, onde o Cabeleira se reunia lá, os jovens, os meninos, e eu participei com ele nesse começo ali de gostar de bola. E eu tenho uma história muito interessante do Cabeleira, que eu fazendo um jogo no Maracanã, Fluminense Bangu, né? A gente fala daquele Maracanã de geral, antigo, aquele Maracanã que era do povo, né? Vamos falar assim. E hoje a gente já não fala que o Maracanã é do povo, né? O Maracanã, quer dizer, é para quem tem dinheiro. A realidade toda tá nesse ponto, né? E o Cabeleira me gritando ali, o jogo, eu saí do intervalo, eu olhei assim, o campo não estava lotado e era o Cabeleira. Então, sempre encontro com ele fala, conversa comigo. É uma das pessoas que... Mas e os amigos? Bom, aí a gente começa a falar desse processo todo, né? Você foi um dos amigos que participou comigo nessa passagem toda de futebol, não é? Aí a gente conta o falecido Ulisses, que participava ali. Então, né, tem o Capá, tem o Leão, porque vai mudando muito, né, pequena? A geração foi, quer dizer, a saída dali desse projeto que foi curto, para o Dente de Leite do Flamengo, que a gente fala que era na época, vamos dizer assim, era referência do futebol, que a gente fala Dente de Leite, que não existe mais, né? Você era o nosso goleiro, né? Então ali tinha o Marquinhos e Filho, o Danilo, o Leão, que, né, no centroavante, que a gente sabe o potencial de nada, né? Sempre foi artilheiro, Paulinho, e Evandro, Ademir. Então, assim, a gente lembrar, pode com certeza estar esquecendo de alguma Amora que jogava também, que era. Então, foi ali que nasceu com o Robertão ainda, né? Entendeu? O Robertão sempre foi a referência a gente sempre achava que o Robertão deveria estar em time profissional. O perfil do Robertão era de uma pessoa que poderia estar dirigindo um clube profissional. Depois que eu passei a ser profissional, que eu fui ver realmente a importância do Robertão. E ali começou isso, né? Essa vontade, um time muito competitivo, geralmente a gente ganhava, nós lembra que nós jogamos contra o Flamengo, tinha um time do Rio, que foi campeão no Rio, Pavunense, e nós ganhamos do Pavunense, então era a referência. E é uma coisa também pequena, interessante, que eu não esqueço muito disso, que mudou muito,
Porque os nossos ídolos, é uma coisa muito importante isso dentro da minha vida, os nossos ídolos eram os jogadores de Cataguases, era aquele que você via treinando. Não é hoje que o ídolo é porque o cara que pintou o cabelo de vermelho, está com o cabelo amarelo, a chuteira é rosa, a chuteira é preta, é porque o cara joga lá na Inglaterra, porque o cara joga em Portugal. Não, o ídolo era aquele jogador que jogava em Cataguases. Mas quais eram os seus ídolos em Cataguases? O Nelinho sempre foi uma referência muito grande para mim, sabe? O Carlinhos, o Fernandinho Papagaio. Porque o que aconteceu comigo? Eu, muito novo, eu comecei a jogar no time de cima do Flamengo. Então, eu com 16, 15 anos, eu já jogava no time do Flamengo. Então, mas e era difícil, não era fácil. Então, tinha ali o Carlinho, o Café, ponta direita, o próprio meu irmão Edmar, Rui, Mundinho. Então, essa referência toda, você queria estar jogando junto com eles. Então, a gente não vivenciava o que estava acontecendo lá fora, né? Você praticamente, era uma dificuldade de você ver um jogo fora. Nem televisão não tinha, né? Era difícil um jogo na televisão. Justamente. Então, era aquilo dali. Tinha, se marcasse um treino às 4 horas, você chegava às 3. Então, tinha um comando. Era muito interessante. Era um futebol, realmente, que a gente fala, um futebol de época, né? De Itaci, né? Na verdade, Itaci, o Arizinho, que a gente, né, comenta muito. Eu tenho um respeito muito grande por esses ex-jogadores. Plácido. Então a gente começa a falar aí do Carlinho Papagaio, que a gente fala que é centroavante, o irmão dele. O Nelinho foi uma referência muito grande para mim, né? Um jogador tecnicamente com um potencial enorme. Então, e a gente vai, com certeza, eu vou estar esquecendo aqui de alguns jogadores. Mas o que eu acho importante para mim, eu ter essas pessoas ainda como referência e respeito por elas. Quando eu encontro com alguns aí que passaram por essa geração, que eu tive a oportunidade de observar, eu tenho assim, uma admiração muito grande. E olha que eu joguei com jogadores que jogaram em seleção brasileira, jogaram tudo, mas para mim hoje, essa oportunidade que eu estou tendo aqui de vocês falar, quer dizer, é de Cataguases que eu acho que é o mais importante. Quer dizer, é o futebol de Cataguases, né? Que a gente fala de Rui, de Mundinho, Jorge Coleiro, né? Haroldo, que todo mundo fala do Haroldo, e vários outros também que eu procuro entender, que eu conheço, mas não sabia que tinham jogado futebol tão bem, de uma geração de Amarílio, parece que ele também é muito, Napoleão. Então, assim, vai dentro, alguns que eu não vi jogar, mas que tem uma referência muito grande dentro do futebol. 2 jogos, 10 gols. Essa façanha do Atlético ontem num amistoso contra a seleção da Colômbia e num compromisso pelo Campeonato Mineiro. Pelo campeonato, vitória de 4-0 no Democrata de Valadares. O primeiro, um belo gol de Vilmar, que jogou no lugar de Éder, suspenso. Vilmar de novo pela esquerda, aproveita que o goleiro sai mal e toca para Fernando Roberto. O Beck fura e Fernando Roberto faz. Atlético 2, Democrata 0. Aí está o terceiro gol do Atlético contra o Democrata de Valadares. Outra vez, Fernando Roberto. Pênalti no último gol do Atlético, no chute de Tita. Depois do corner, a bola bate na mão de Nino. Veja outra vez. Jorge Valença bateu e definiu. Atlético 4, Democrata 0. Não, eu acho que a gente tem que
é importante a gente saber dessa geração que a gente vem, daquilo que aconteceu para você chegar aonde que eu cheguei, né? Que é muito difícil, né? Então eu lembro muito, eu não esqueço de uma pessoa, que eu sou Isidro Vilas, né? Da dona do Hotel Vilas, que foi a primeira pessoa que me deu realmente uma chuteira. E para quem recebia uma chuteira antigamente, era como se fosse recebendo um troféu, né? Você queria dormir com a chuteira, você queria andar com a chuteira, queria ir na aula com a chuteira. Então ele foi uma das primeiras pessoas que eu não esqueço. E também, o pequeno, eu acho que a gente também não deveria esquecer também de falar de uma geração de radialistas, né? De falar de pessoas que comentaram. Então, a gente não pode esquecer de falar de Horácio Dourado, de Celso Mota, o próprio Décio Correia, que foi uma das pessoas que... Me parece que o estádio do Cataguases é Décio Correia. Então, esse pessoal foi de uma geração incrível, né? De estar na beira do campo, com material, com aparelhagem que não é igual hoje, que uma facilidade para falar. E essas pessoas foram muito importantes, porque se a gente for ver, a maioria dos comunicadores hoje importantes passaram pelo futebol. Na verdade, você vê Faustão, Datena, e por aí, se a gente começar a lembrar, todos eles foram repórteres de campo. Então, essa geração também foi muito interessante também de você ter... E eu passei por isso. Eu recordo que quando eu voltava em Cataguases, o Celso Mota ficava atrás de mim o tempo todo para querer entrevistar e torcer para você. Quer dizer, foi uma geração que talvez eu tenha sido uma das poucas pessoas que fui para fora, que tinha ido para fora nessa época. E eu lembro que aqui não ganhava motorrádio, né? Porque o futebol antigamente era motorrádio. Tem umas histórias também de motorrádio muito interessante. Era relógio, era o Mondaine. E o Barroca, você está lembrando aqui, né? Nós estamos falando aqui. O Barroca, que todo mundo sabe, era responsável, ele era uma das pessoas que era representante da Mondaine, e ele gostava de futebol, uma pessoa muito alegre, muito bacana. E é interessante a gente lembrar dessas pessoas. Então, assim, nessa parte, com certeza a gente sabe que a gente esquece de pessoas, mas essas pessoas são a que a gente está falando aqui de geração de Cataguases, né? Que eu acho que é importante falar. A gente não pode esquecer de falar de Coramba também, né? Aí já vem numa outra linha, né, pequena? Aí já vem o Vani, o Vani Capoteiro, que a gente fala hoje, que foi uma pessoa também, né? Carlos Edmundo lá como presidente do Flamengo. O Vilmar, eu sou um pouco mais novo do que o Vilmar. Vilmar também, eu sentava na arquibancada do Flamenguinho para acompanhar. Vilmar tá na lista aí, na minha lista, entre os 5 maiores e melhores jogadores do futebol de Cataguases de todos os tempos. Vilmar foi pro Galo, Vilmar tem uma linda história, apesar de não gostar de às vezes conversar muito com o futebol, mas é meu amigo particular, a gente se abre um pouco. E o Vilmar, contando as histórias dele, são histórias realmente de um jogador brilhante, de um jogador que teve uma curta carreira, mas nessa curta carreira ele mostrou e provou que foi um dos melhores jogadores da história de Cataguases e do Brasil. A minha ida para o Atlético, ela foi o seguinte, na época, então o Mauro da Tecal era muito conhecido do médico, Dr. Haroldo, médico do Atlético. E nessa época o Mauro também gostava muito de futebol. E eu com 16 anos, já jogando no time de cima do Flamengo, realmente tinha uma diferença grande. A gente está comentando nessa geração, e você sabe muito bem disso, o nível dos jogadores que eram na época. Nisso o médico veio passear na casa do Mauro, o Mauro me chamou para lá, brincar lá na casa dele. Dali ele falou, não, cara, ele tem que ir para o Atlético e vão marcar a data para ele ir e pronto. Aí, o que acontece? Marcamos uma data certo, e isso a gente está falando, né, pequeno, de anos atrás, né, que a gente sabe disso, que não é fácil. Me coloca dentro do ônibus, tinha uma pessoa que iria me esperar
na rodoviária de Belo Horizonte. Isso tudo é muito interessante de falar, de geração de época, né? Hoje qualquer menino pega um avião aqui e vai, né? A gente tem do projeto que vai para qualquer lugar do mundo. Mas você sair de Cataguases, nessa época, para enfrentar uma cidade grande e saber quem vai estar te esperando, e por sorte minha, quem estava me esperando foi um dos maiores treinadores e referências do Atlético, que se chama-se Barbatana. Então, o Barbatana estava me esperando na rodoviária e nisso eu passei dali a participar. Eu fui com a idade bem abaixo, então eu passei já, vamos dizer assim, rapidinho já começar a jogar no time de cima, né? Time de cima da base, no caso era juvenil, não é hoje que tem júnior, juvenil, infantil, era infantil e juvenil. Então dali foi o meu começo, foi a minha chegada, né? Indo para a concentração, e onde começou toda essa mudança de comportamento entre o menino que gosta de jogar bola e para o menino que vai ser jogador de futebol. Porque até então é uma coisa que ninguém entende, né? Você brincar de bola na pracinha, você gostar de brincar de bola na quadra, você brincar, mas quando você passa a ser referência, ter compromisso, ser cobrado, você já começa a deixar aquele futebol, aquela bola que você gosta, para uma bola diferente daquilo que você pensava antes, né? O Vilmar era um outro amigo, não tinha muito contato, sim, diretamente, né? Tive uma excelente oportunidade lá no Atlético Mineiro, inclusive da escolinha do Atlético, ele passou a ser o reserva direto do Éder. Eu acho que essa geração, ela sofreu muito pelo lado psicológico, né? Eu acho que foi uma geração que, principalmente, para os atletas que vinham de fora. Quer dizer, quem morava lá na cidade era fácil, que estava com contato com a mãe, com os pais. Agora nós, que era a grande maioria que vinham de fora para ficar na concentração, sentia muito esse lado psicológico, essa falta do pai, da mãe, do contato. Não, é uma dificuldade para você falar com seu pai, com a sua mãe. Então foi esse lado psicológico que foi muito assim. Mas realmente era um orgulho muito grande estar vestindo uma camisa do Atlético. Não é? Eu calculo que, vou falar um pouquinho de mim, acho que foram poucos jogadores que saíram de Cataguases nessa geração. Foi um dos primeiros a sair mesmo para enfrentar, talvez seja eu que tenha sido para vivenciar isso tudo, né? E como eu falo um pouquinho de sorte, mas de competência, né? Porque o futebol você não adianta. A sorte ela te leva num lugar, depois você tem que ter competência, senão não adianta. É muita cobrança. Aí eu indiquei o Paulo Jorge, indiquei o Ludo, que como eu já era de Cataguases e estava muito bem lá, era fácil eu indicar. E antigamente era muito isso, né? Não tinha muito observador, não tinha olheiro, então foi o Paulo Jorge de Cataguases, foi o Ludo, né? O Zé Carlos também foi, o Ferreira, que jogou também. Então virou ali quase uma comunidade de Cataguases. E o time era muito bom, era campeão, tricampeão, e foi uma geração muito bom. O Barbatana foi uma das referências. Depois o Dalcio Laviola foi treinador depois. E é uma coisa que eu gosto muito de falar, essa mudança dessa geração com a de hoje, era a proximidade que a gente tinha com o profissional. Então, a gente que era da base, o vestiário é muito perto do profissional. Então, toda hora você estava encontrando com o Reinaldo, com o Tony Cerezo, com o Paulo Isidoro, com o Éder, Marcelo. E tinha um detalhe que é o que eu acho importante, que hoje não existe mais. A gente treinava no campo de baixo, que a gente fala,
e o profissional treinava no campo de cima, mas muito perto, questão de 2, 3 metros, você passava de um campo para o outro. E antes de começar o treino do profissional, eles ficavam vendo o Pop Tele Santana, que a gente fala, essa turma toda que a gente está comentando de jogadores que viraram craques, vamos falar assim, né, de seleção brasileira, ficava vendo você treinar ali. Então você tinha muita proximidade de brincar, de conversar. O Toninho Cerezo foi assim, um parceirão meu, uma pessoa que eu tive uma ligação muito grande. Quando a gente concentrava, eu ficava até junto com ele. Então, assim, foi... E na hora de ir embora também, muitas vezes você ia embora com o Reinaldo, você ia embora com o Toninho Cerezo. A gente está falando nomes assim, mais de referência, né? Então, era muito próximo. De repente, precisava de um jogador no profissional para completar, você era chamado. Então, eu sempre estava ali, eu sempre tive essa ligação muito grande com o profissional. Mesmo eu tendo no juvenil, mas eu viajava com o time de cima, muitas vezes. Quando existia um campeonato, eu já estava afiliado, poderia jogar. Então isso foi uma coisa muito importante, uma passagem muito interessante da visibilidade, você vê o jogador. O Vilmar é aquele cara que eu tive o prazer também de jogar. Inclusive nós fomos convocados para disputar com a seleção do Brasil, a seleção de Cataguases. Eu na direita e o Vilmar na esquerda. Entendeu? Fizemos bonito, conseguimos empatar de 0-0, e eles ganhavam de todo mundo. Mas o nosso time, você vê, só de ter o Vilmar do nosso lado, né, para arrancar aquela velocidade que ele tinha quando jogou no Atlético, é um prazer, é prazeroso você falar dessas pessoas. Infelizmente, nós estamos chegando na idade de parar mesmo, né? Mas faz parte lembrar do passado. Eu custei a entender o que o Atlético representou na minha vida. Assim. Eu fugia muito disso, da imagem de jogador, né? Eu sempre fui muito assim... Algumas vezes eu chegava num lugar, se eu soubesse que alguém estava comentando um pouquinho de futebol, eu afastava. Quando eu parei, eu nunca mais eu joguei. Para falar a verdade, eu só tive um jogo, que depois eu gostaria de falar. Mas vestir a camisa do Atlético foi realmente para mim um grande orgulho, e ele representou muito, muito para mim. Mas o jogo que me marcou muito foi o jogo, me parece que foi de 79. Ou 78, me parece onde houve uma enchente aqui em Minas, 79. E Cataguases foi muito afetado, Cataguases. E eu estava, não sei se eu já estava no time profissional, ou no juvenil ainda, mas eu sempre participava muito com o time de cima. E eu fiquei sabendo que teria um jogo no Maracanã, que o Pereira ia jogar, e a renda seria em benefício da calamidade que aconteceu aqui. Essa renda seria para a cidade de Cataguases. Esse dinheiro estaria em Cataguases para ajudar as pessoas. Os atingidos. Né? Os atingidos, justamente. Né? Porque foi uma enchente, né, considerada... E nisso eu fiquei, poxa, quem sabe que eu vou nesse jogo? Porque eu estava ali, mas tinha vários outros jogadores. E ali pensando, e quando saiu a convocação, meu nome não estava nesse jogo. Eu falei, pô, quer dizer, e todo mundo, a preocupação e a ideia era do Pelé, né? Porque o Pelé ia jogar metade para o Flamengo e metade para o Atlético. Mas dentro de mim é assim, poxa, um pouco desse dinheiro, um pouco ali daquilo dali que eu estou fazendo, vai para alguém de Cataguases que eu não sei quem. Também não sei como que esse dinheiro chegou aqui. Aí já não era uma preocupação minha. Mas assim, era um sentimento muito grande para mim, um sentimento, eu digo assim, era uma maneira muito minha, íntima, de satisfação de eu estar podendo fazer isso. E foi um jogo com 172 mil pessoas. É muita gente, né? E é engraçado que, eu não sei se eu vi o Pelé, eu comento isso, eu acho até engraçado, né? Hoje, claro, hoje não, né? Mas antigamente, eu pararia e falaria, ô Pelé, não sei o que, aquelas coisas todas. Mas os jogadores, na minha geração, eles não eram muito assim de ficar olhando o outro.
Primeiro que eu também jogava num time que tinha ali vários jogadores de seleção brasileira. Então você tem um contato toda hora com esse pessoal. Então o Pelé, eu fui ver o Pelé depois de vídeo, no vídeo. Não me recordo nisso. Mas foi um jogo muito importante. Além dessa importância de estar ajudando o Cataguases, foi um jogo muito importante para mim. Porque eu joguei na quarta-feira, na sexta-feira eu fui convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Quer dizer, eu entrei nesse jogo faltando uns 20 minutos, mas foi os 20 minutos mais importantes da minha vida, eu digo assim, né? Por isso tudo. Então foi um dos jogos, uma das partidas que eu guardo muito assim, memória, né? Na memória. Deixa eu perguntar, essa partida que você fez aquele gol, fez aquela bola na trave? Não, né? Essa foi outra, né? Essa bola na trave, ela é marcada até hoje, né? É uma coisa incrível, né? Eu até brinco um pouquinho que a tecnologia mudou tanto, acho que dá até para essa bola bater na trave e entrar, né? Não sei se o VAR vai deixar, né? Mas eu acho que cansa. Toda hora alguém encontra comigo, é uma coisa engraçada, né? A gente está falando aí de não sei quantos anos atrás, sempre, se eu te falar que ontem uma pessoa encontrou comigo e ainda falou, pô, aquela bola podia ter entrado. Então, isso ficou marcado, porque realmente um jogo daquele, e foi um chute muito longe, não foi dentro da área, que o pessoal não chuta. Falei, pô, vamos chutar, cara. E acabou que essa bola deu essa repercussão toda, né? Repare só, o Júnior jogando no miolo. Ainda o Atlético. Vilmar. Na trave. Cantarelli estava totalmente batido. Pedrinho. Mas realmente a gente tinha muita... um chute, né? Como a gente falou, ele chutava muito também, né? E era um treinamento que a gente fazia muito nisso, né? O Barbatana foi uma das... O Barbatana e o Dálcio, com relação até à base, no caso que eu passei por eles, cobrava muito isso, né? Então eram uns detalhes que eu tinha muito de treinamento para isso. Então, pequeno, isso foi uma época legal. Depois teve vários jogos, né? Foram muitas... porque o que acontece, pequeno? Eu tive assim... Vamos falar assim, eu era um pouquinho rebelde, mas um rebelde no bom sentido. Eu cheguei a um ponto de não me sentir muito bem em Belo Horizonte. Né? A gente sabe que Belo Horizonte é aquela cidade, a gente fala do interior grande, né? Você chega num domingo em Belo Horizonte, se você não for em Feira Hippie, eu estou falando assim, claro, tem vários lugares, mas é uma cidade meia fechada. Eu não vou falar essa palavra meio depressiva que a gente está comentando aqui, mas é uma cidade... E ali eu já estava me deixando, independente de jogar no Atlético, que eu for, eu já não estava me sentindo bem. Então eu comecei, vamos falar assim, a voar com aquilo, né? A voar, vamos dizer assim. A querer sair, né? Então, assim, eu dali, que é muito interessante também eu falar para vocês também uma história que vocês conhecem muito bem, a gente fala do Carlos Imperial, né? O Carlos Imperial é uma pessoa, na época então, foi uma pessoa, né, muito conhecida, né, um dos artistas. Chacrinha. E também foi vereador, deputado, e tinha uma referência enorme, né? Muito grande. E o que aconteceu? O Carlos Imperial passou a ser um dos diretores do Olaria, no Rio de Janeiro. Queriam montar um time para subir, o Olaria ia subir da segunda para a primeira divisão, queria montar um time para subir. E foi lá em Belo Horizonte e eu falei, eu mais 2, 3 amigos, me convenceu, ficou comigo, vamos embora então. Vamos para o Rio de Janeiro, vamos lá ver no Rio. E realmente montou um grande time, Antônio Lopes como treinador, Ademar Braga. E quem que estava bancando esse time era uma pessoa assim, do nível do Castor de Andrade, Álvaro da Costa Melo.
O cara era dono de Bom Sucesso, dono da Olaria, dono da PEN, quer dizer, ele era dono daquela parte do Rio de Janeiro todinho ali. E montou um timaço, o time subiu, fez uma campanha invicta, subiu para a primeira divisão. Talvez seja um dos primeiros times que o Antônio Lopes começou a carreira dele como treinador. Aí, quer dizer, uma passagem maravilhosa, ótimo. Eu me recordo que a gente está conversando aqui várias situações. Eu me recordo que quando nós fomos para a Olaria, antes desse tipo de concentração, nós fomos para o apartamento do Casa Imperial, que é uma coisa muito engraçada, interessante, né? Porque ali ficava os artistas, as artistas, né? Os artistas e todo mundo ali. Então, é que ele, muito receptivo, não sei se era em Copacabana, onde que era. Então, teve essas passagens também, assim, fora né, fora do futebol. Mas foi muito interessante. Hoje eu tenho uma admiração enorme pela Olaria. O pessoal de vez em quando manda para mim carta não, né? Manda e-mail, manda várias coisas para me voltar lá, que eles querem reunir, porque realmente tem uma história muito legal lá dentro. Foi um clube também muito interessante. O Vilmar é meio difícil a gente falar alguma coisa a respeito do Vilmar, porque o Vilmar tem de tudo de bom que você pensar, ele tem. É amigo, é bom jogador de futebol. Não tive a oportunidade de jogar com ele. Joguei uma vez só contra o Flamenguinho também, ainda acabamos perdendo o jogo, mas é uma pessoa maravilhosa que para mim que ele é completo. É um amigo do peito, além de ser excelente jogador de futebol. Ter sido, né, que nós paramos. Né? Aí essa passagem minha pelo Olaria foi importantíssima para mim. Eu achei muito bacana. A gente sabe o Rio de Janeiro também, pela estrutura que foi montado, né? Quer dizer, o time campeão invicto, e o Antônio Lopes também, né, uma pessoa também muito querida. Depois desse campeonato que nós fizemos muito bem, eu retornei para Belo Horizonte. Sempre tendo uma dificuldade com a cidade de Belo Horizonte. Outro detalhe também pequeno, que eu acho importante também é o seguinte: nós vivemos uma geração que, vou falar uma palavra, que a gente era apaixonado por Cataguases. Cataguases tinha pra gente uma referência muito grande de cidade. Então, assim, eu costumava jogar um jogo no sábado, domingo de manhã eu estava em Cataguases, quer dizer, vamos falar assim. Então, Cataguases era uma cidade que tinha, sempre teve uma referência muito grande para mim. Mas aí eu voltando para o Atlético, fiquei mais uns 2 anos no Atlético. Aí o Atlético, assinei um novo contrato com o Atlético e fiquei no Atlético. Mas voltando a repetir, como eu tinha uma dificuldade muito grande em Belo Horizonte, e eu sempre fui assim, essa palavra assim, rebelde, não seria essa palavra, talvez fosse outra que eu não estou achando aqui, eu cismava, não estou me sentindo bem, eu não quero ficar aqui. Podia ser qualquer lugar. E eu comentei com a diretoria que eu não estava me sentindo bem, que eu não queria ficar, aquelas coisas todas. O pessoal da Inter de Limeira, para o Campeonato Paulista, me contratou. Falei, vamos embora, vamos ver em São Paulo o que é. É até bom citar, é um dos campeonatos mais difíceis de ser disputado. E era da Série A. A Inter de Limeira estava disputando, quer dizer, você disputava. A gente disputava contra Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, Guarani, Ponte Preta, e por ali vai, não tem jeito. Eu falei, vamos ver isso aqui. E por sorte também, por competência e treinamento, eu fiz um excelente campeonato pela Inter de Limeira. Só que eu não queria ficar em Limeira. Em Cataguases, eu fui muito fã do futebol de Vilmar. O Vilmar era um rapaz simples e tudo, mas era um cracaço de bola. Ele tinha uma facilidade de chutar e tudo, um cara que... O Vilmar era muito difícil uma falta ele errar, entendeu? Eu vejo o nego muito batendo falta aí, e o Vilmar parece que atravessar a bola era... Entendeu? Para mim foi um grande jogador. Limeira, conversei com a diretoria, porque antigamente mudou, depois da Lei Pelé, houve algumas mudanças.
o clube emprestava com passe fixado. E o que acontece? A Inter de Limeira me comprou, mas eu comentei para ele não me comprar, que eu não queria ficar, eu não iria ficar lá. Não, mas você fica, a gente faz isso, faz aquilo. Não, gente, eu não quero ficar aqui. E se não quero, era até difícil, né? Porque uma das dificuldades pequenas que nós enfrentamos, essa geração minha, é de você ter que estar negociando, é muito difícil. Hoje você pega um empresário, te vende a sua imagem, faz tudo com você, você nem lá vai, nem no clube você vai. Antigamente você que tinha que estar negociando. Quer dizer, colocava na sua frente 4, 5 diretores e você ficava ali. E quando eu comentei com eles que eu não... Eu agradecia a eles pelo campeonato, mas eu não queria ficar, o que eles fizeram? Depositaram o dinheiro na federação. Quer dizer, então eles adquiriram o meu passe. Foi onde que eu falei, então tudo bem. Vocês ficam com o meu passe aí, guarda ele aí bem guardadinho aqui, que eu estou indo embora. E eu retornei para Cataguases. Nesse processo todo, o Bangu vai e me compra. Aí mudou, né, com o Castor de Andrade, aquelas coisas todas. Era um outro Bangu, realmente montou um timaço. O Bangu, o Castor chegou, né, montando um time. E eu fiquei uns 2 anos no Bangu, né? E ali no Rio de Janeiro, ali, disputamos aquele campeonato brasileiro com 40 times que tinham. Na época que eu estava jogando ali, acho que nós chegamos a ficar no quarto de finais, alguma coisa, pegamos o Corinthians, 2 jogos contra o Corinthians, acho que até no Maracanã, e depois o outro lá no Pacaembu, me parece. E dali eu já começando a sentir esse futebol cansativo, muito desgastante também, dessa história toda que a gente comenta. O que acontece? Por eu ter disputado o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira, o América de São José do Rio Preto, também Campeonato Paulista Série A, me ligou, conversou comigo, o treinador já tinha sido o meu treinador na época, e me convenceu para ir para o América de Rio Preto. Eu fui para o América de Rio Preto. Foi o melhor lugar que eu tive de sentir bem e de falar assim, não, aqui talvez eu encerre a minha carreira aqui, vamos dizer assim. Eu fiquei 3 a 4 anos no América de Rio Preto. Eu volto a repetir. Quem tem a oportunidade de disputar um Campeonato Paulista Série A, pode falar que realmente jogou futebol. Não estou nem assim puxando muito, não, mas quem disputou sabe o que é você estar enfrentando toda hora. Você enfrentava Palmeiras com Luiz Pereira, Amaral, não é? Eu estou até esquecendo aqui, você jogava contra Zenon, Birubiru, você pega, por aí vai. Uma geração de Sócrates, Arthurzinho, você pega uma geração. Eu peguei uma geração de muitos jogadores, né, técnico e de qualidade, né, vamos falar assim. Então, ali no América de Rio Preto, eu disputei, me parece que 3 campeonatos paulistas, Série A, e já estava começando a trabalhar a minha parada, né? Falei assim, acho que já está começando a chegar na hora, porque é o que a gente comenta, ninguém tem ideia. É muito difícil, foi muito difícil para essa geração ter sido jogador profissional. Quer dizer, eu tenho uma carteira assinada, foi quando começou o governo, a lei mudar, o jogador de futebol ter uma carteira assinada, né? Eu fui nesses anos que eu comecei a ter o futebol, o jogador ter a carteira assinada. Mas era muito difícil, porque você não tinha estrutura, você não tinha acompanhamento de ninguém. É igual eu estou te falando, você tinha que estar discutindo contrato. Eu lembro o Castor de Andrade, quando eu fui assinar o contrato com o Castor, a gente estava discutindo salário, valor. Eu lembro que eu comentei com ele, vamos fazer o seguinte, eu vou treinar,
você não me dá nem o que eu quero e nem eu aceito o que você está me oferecendo. Depois do treino a gente vem e conversa. E o Toninho, a gente fala Toninho baiano, Toninho que foi da seleção brasileira, ele tinha vindo dos Emirados Árabes, que era lateral. Eu já tinha jogado com ele antes contra o Flamengo numa fase. Eu sabia que era pauleira que daria, que a gente fala, né? E acabei que fiz o treino e o contrato foi aquilo que eu queria. Não foi. Então, assim, foi uma geração, foi uma das coisas que aconteceram. Mas aí no América eu já programei comigo, não com eles não aceitaram. Não, acho que já está na hora. Eu tive assim como é que fala? A felicidade de não ter contusão nenhuma, não ter nada que me impedisse de jogar, né? Vários atletas, o próprio um que eu considero o meu ídolo assim fora, que é o Reinaldo, cansou de jogar com o joelho, né? Sempre machucado, um atleta excepcional, pessoa maravilhosa, mas com contusão. E eu não tive isso. Então eu programei. Mas pequeno, eu acho que é o seguinte, uma das coisas importantes que foi para mim foi a família. Sabe, mesmo sabendo deles não entenderem da época o que seria um jogador de futebol, por isso que eu comentei muito do brincar de bola com um atleta profissional. Quer dizer, eles não tinham a visão do que estava acontecendo, o que é. Eu não me recordo nunca do meu pai ter ido no campo, ter visto um jogo meu nesse tempo todo. Hoje, praticamente, a família muda para uma cidade, né, até para acompanhar um filho. Então, isso foi uma das coisas também muito difíceis para mim, para enfrentar. A gente está comentando aqui, está falando aqui um pouquinho de história. A gente lembra que para mim conversar com meu pai, para minha mãe, eu tinha que mandar uma mensagem para ir na Telemig, essa antiga Telemig, para ele me esperar tantas horas que eu ia pegar, eu ia conversar com ele. Então, assim, esse lado psicológico, ele foi muito difícil, sabe? E eu sempre achei, de todos os profissionais que um time tem em nível de médico, de fisioterapeuta, o psicólogo também era muito importante. Acho que hoje eles estão dando mais ênfase nisso, né? Eu estou aqui para falar um pouquinho de Vilmar, né, de Cataguases, cracaço de bola, com esquerda nato. Ele começou na categoria de base flamenguinho, né? E ele já pequeno ainda, com 11, 12 anos, ele já tinha uma capacidade técnica muito grande, tanto é que foi cedo para o Atlético Mineiro. E de lá ele, né, teve mais conhecimento técnico, tá? Jogou no time profissional do Atlético, né? Teve na seleção de base da seleção brasileira, jogou no time de São Paulo. Ele era muito bom jogador. O Vilmar era um cara que, mesmo depois de uma partida, ele não criticava ninguém, não achava ruim se o resultado fosse ruim, ele não criticava, não aceitava que as pessoas criticassem os outros, sempre ajudou todo mundo. E dentro do campo era uma pessoa fenomenal, tá? Cracaço mesmo, muito bom jogador. Tanto é que aonde ele passou, ele deixou saudade. Sobre a seleção brasileira sub-20, para mim foi uma coisa assim, igual eu estava falando com vocês, o futebol para mim, ele passou a ser uma coisa mais normal. Ele já não era mais aquele garoto que era apaixonado com futebol, com jogar bola. Quer dizer, eu já estava vivendo uma profissão. Então, eu lembro quando eu fui convocado, eu estava em Cataguases até, quando saiu a convocação da seleção brasileira, né? E até eu tenho orgulho assim, de ter trabalhado com o Evaristo Macedo, que foi o treinador da seleção brasileira. Mas para mim era uma coisa tão normal, quer dizer, era a seleção sub-20, era uma antes do profissional. E eu fiz alguns jogos, né? Primeiro um jogo no Maracanã, fiz um jogo em Brasília, até tinha um pessoal de Cataguases dando esse jogo lá, né, em Brasília. E a gente ia viajar para Tunísia. Até tem um documento, não sei se eu mandei para o pequeno lá.
eu até comentei que eu não tive contusão, mas eu até esqueci dessa que eu tive. A gente estava fazendo uma preparação em Goiás, numa sexta-feira, para segunda-feira, pegar o avião e ir para Tunísia. Aí eu tive, vamos voltar um pouquinho, né? Eu tive uma contusão no tornozelo, quer dizer, e a seleção brasileira, ela não fica assim, você vai, faz tratamento, se você melhorar, você joga, não pode, porque tem que ter ali você vê que até a profissional, qualquer contusão que um atleta tem, ele é cortado. E nisso eu tive que colocar gesso, bota, aquelas coisas todas, eu não ia passear com a seleção brasileira em Tunísia. Então aí eu fui cortado. Mas isso também nada me chocou, não me deixou mal, porque, claro, seria ótimo se eu fosse, mas pelo menos foi uma convocação com a seleção brasileira, que é também uma coisa muito difícil também de ser, principalmente a gente falando aqui no Brasil, é uma seleção sub-20, eu tenho até algumas fotos aqui, mas chegou nesse ponto assim de eu ter participado nisso. Então eu tive assim apesar de não vivenciar mais aquele futebol por prazer, não é? A gente comentava, eu jogava com um amigo meu que chama Daniel, depois ele teve até no São Paulo, no América de Rio Preto, pequeno, que o jogador, até hoje já mudou o nome, né? Hoje está um nome correto, que se chama assim Arena, não é isso? Isso há 30 anos atrás, eu usava esse nome, porque você sai de um corredor, você olha para um lado, a metade querendo que você morra, a outra metade querendo te aplaudir. Então você tem que pegar qual dia que você não vai morrer, qual o dia que você vai ser aplaudido. E isso daí, é por isso que eu estou falando, e isso daí é todo dia, porque você joga na quarta, descansa na quinta, concentra na sexta e sábado e joga domingo. Segunda que você folga, a gente falava que era segunda sem lei, porque a folga do jogador era na segunda-feira. Terça que você concentra e joga a quarta. E você já começa, você imagina 10 anos, 15 anos você vivenciando isso. Aí você vai, você vai a cada lugar maravilhoso, você vai a cada hotel, mas aí quando você olha lá de cima, está lá o pequeno e o Manuel Messias na piscina, deitado, tomando cerveja, aí você desce todo de uniforme, você olha assim, você assim, como é que eu vou fazer, papai? Então assim, vai virando isso. E é tudo muito assim, metódico, é tudo muito assim, você, no jogo de domingo, você almoça, tem um horário de almoçar, é o horário certinho ali, 11 horas. A comida é ali, um pouquinho de arroz, um purê, um bife, pronto. Comeu aquilo dali, e sobremesa, você um queijo com a goiabada e pronto. Aí se dá uma relaxada, entre aspas, porque é uma tensão muito grande, não adianta. O jogador, qualquer um, o Zico mesmo já comentou isso, vários jogadores de nome, a tensão que você tem antes de uma partida, que você, no nível profissional, é muito grande. Você não tem ideia do que é isso. Aí você vai, descansa um pouquinho, também volta para uma pré-eleição. 2 horas, tá lá, aquele mesmo esquema. Eu acho que agora aqui eu posso falar, porque eu já passei por tudo. Tudo aquilo que o treinador tá mostrando para você, você fala assim, pô, será que o adversário vai entender isso? O que vai acontecer? Então você já está ali tão... que você nem presta atenção muito naquilo. Você quer acabar, pegar sua mala e entrar dentro do ônibus e chegar... dentro do ônibus eu falo para ir para o campo, no caso... você está concentrado, né? Depois do jogo que dá vontade de você pegar o ônibus e vir para casa. Mas então eu usava muito isso, estou repetindo que falava com o Daniel, falava, Daniel, eu chamava o Daniel pequeno, que é músico também, vocês, o Daniel tinha apelido de John Lennon, porque ele era apaixonado pelos Beatles. Hoje quando eu posto alguma coisa dos Beatles, ele na mesma hora, pô, Vilmar! E tocava também, então
Ele era aquele cara que me identificava muito comigo nessa parte. Então eu falava, Johnny, não, olha o circo, e olha a arena. Mas é isso mesmo. Quer dizer, metade está torcendo para você e a outra metade está junto. Então, você está entendendo? Você chega ali, então você tem que estar o tempo todo ligado. Não é mais aquela brincadeira que você fala assim, eu vou bater uma pelada ali no campo ali, eu saio, depois o outro entra, você sai. Então, está entendendo? Porque é evidente que tem pessoas que têm um jeito de pensar diferente. Então ele enfrenta aquilo dali com facilidade, tem um ritmo. Mas, eu não sei, eu já vim de uma outra geração, de uma outra cultura, que isso tudo para mim fala, pô, é isso que eu vou ter que enfrentar, Passar a vida toda com isso. Fora, pequeno, o reflexo que tem hoje, psicologicamente, no meu passado, porque todo mundo fala, você perde a adolescência, né? Você perde aquilo que você de repente precisava. Então, muitas vezes, essa rebeldia minha, e quando eu fugia, era para isso, é para me viver um pouquinho mais, né? Para me encontrar com meu irmão, para me encontrar com meus colegas, para me ter um pouquinho mais de vida. Mas eu só falo que não é fácil ser jogador de futebol no Brasil. Bom, Vilmar, desde quando jogava a bola em cima do campo do Flamenguinho, tinha um campo em cima. Você lembra disso, Mariano? Tinha um campo em cima. E o Vilmar era pequenininho e nós jogávamos no time do Alédio. Alédio chamava, pergunta o Vilmar isso. E o Vilmar já jogava, e ele pequenininho já era bom de bola, entendeu? O Vilmar, a carreira do Vilmar, eu sempre acreditei que ele seria um grande jogador de futebol, como foi. Então o Vilmar, para mim, é nível A mesmo. Essas passagens que a gente está comentando minha aqui, geralmente eu comento muito que o futebol é muito difícil. Para alguns, de repente, sejam mais fáceis. Pela maneira de lidar, pela maneira com que eles viveram, esse lado cultural também de cada um, né? Cada um vivenciou a vida de uma maneira. Então, eu comento também que é o seguinte, clube nenhum leva um menino para ser médico, para ser engenheiro, para ser um profissional. Ele vai levar só para ser jogador. E isso eu acho um defeito muito grande dos clubes, de não dar formação. Porque eu acho que o futebol... Isso é uma coisa muito minha, assim, tá? Eu acho que o clube, ele quer que o jogador seja inteligente dentro de campo. Fora, por isso que entra o empresário que pensa mais, por isso que entra o empresário ou o pai que tem um tipo de pensamento, que bate de frente com o clube. Porque, em momento nenhum, o clube dá uma assistência na base para que o menino realmente tenha uma estrutura. Eles mudaram um pouquinho, a CBF parece que exigiu um pouquinho, mas se o menino faltar 10 dias de aula, mas se fizer 10 gols, é o mais importante para ele fazer os 10 gols do que ele ir na aula, né? Mas tem um detalhe que mudou muito a minha vida, que Deus me iluminou, foi eu já com 17, 18 anos, já pensar nesse lugar onde nós estamos aqui hoje. Quer dizer, enquanto todo mundo trocava de carro, enquanto todo mundo usava ouro, enquanto todo mundo vivia um tipo de vida, eu vivi o sonho meu que era ter isso daqui. Eu acho que talvez a vontade de estar com vocês aqui é para estar dentro desse processo todo que eu passei. Porque eu sempre achei que eu tendo uma casa era o que eu precisava na minha vida. Quer dizer, as outras coisas a gente consegue, casa e saúde que a gente fala. Então, isso daqui já era uma programação minha, né? Com 17, com 18 anos, com 19 anos, o dinheiro que eu já ia recebendo, eu já começava. A gente está dando um espaço aqui muito agradável, mas não era nada disso. Mas eu fui transformando isso naquilo que eu sabia que era importante para mim. Claro, eu tive ajuda, eu volto a repetir, dos meus pais, né? Da minha família, eu digo que eram meus pais e o meu irmão. Então,
que eu falo hoje? Hoje a gente faz um trabalho, né, de formação de jogadores, de atletas, e hoje tem quase 20 anos. E eu sempre cobro isso desses meninos que estão indo para fora, que estão começando a ganhar um dinheiro. Se preocupe primeiro, cara, em ter alguma coisa, sabe? Constrói uma casa, faz uma casa, porque aquilo dali é um detalhe que ninguém vai te tirar aquilo. Depois você vai conseguindo, se você quiser ter um carro, depois você vai ter um avião, um helicóptero, o que você tiver. Mas tenha isso primeiro, porque eu acho que um dos detalhes pequenos, Emanuel Messias, que essa geração está se perdendo, que está se perdendo muito, é de vivenciar e ter como uma imagem Neymar, fulano de tal que joga lá fora, que ganha não sei quantos milhões, que outro não sei quantos milhões. Eu acho que é isso que está fazendo essa mudança, sabe? Quer dizer, o pai hoje, que é mais que o filho jogue do que o próprio filho. Sabe? Não como se fosse uma maneira de falar assim, não, o filho é isso que ele quer, a paixão do filho é jogar futebol. Não. A paixão do filho, a paixão do pai é ser melhor, ganhar muito dinheiro e ele vai viver com aquele dinheiro. Então é o seguinte, não é ter liberdade do filho. Então é muito difícil hoje. Claro que se o cara ganha tantos milhões, não tem problema nenhum. Mas eu digo que você não pode ter muito isso. Primeiro você tem que começar ali, sabe, lutar, porque é uma luta todos os dias para você chegar e virar e falar assim, pô, agora eu vou se virar profissional, eu vou estar jogando num time, no Fluminense, eu vou estar jogando no Bangu, eu vou estar jogando no Olaria, o que for. É muito difícil hoje. Você vê que você tem ideia que, se for falar com a quantidade de meninos que chegam no Fluminense para fazer teste, é uma loucura, que chegam no Atlético, que chegam no Flamengo. Então, eu acho que tem que ter os pais, eu falo, eles têm que ter ficar muito acordado com esse sonho dos filhos, sabe? Porque é muita decepção que tem também. Tem que estar muito aliado a isso. Então tem que se preocupar com a educação, sabe? Porque antes de saber se o menino vai ser aprovado no Flamengo, no Fluminense, será que o pai sabe se ele foi aprovado na escola? O Vilmar tinha capacidade técnica muito grande, tá? Era difícil o Vilmar errar um passe. Cracaço de bola, tanto é que hoje, pelo conhecimento tático que já tinha, que já vinha dele, ele angariou isso nos profissionais do time que ele passou. Hoje ele tem a escolinha dele lá, que ele ensina as pessoas como devem ser, e tanto é que ele tem jogador para fora do Brasil, uma série de outros lugares, que ele levou uma série de atletas para esse lugar, tudo com o ensinamento dele. Se o Vilmar tivesse naquela época o ensinamento que ele passa para os atletas hoje, ele teria chegado muito mais longe. Que capacidade ele tinha. Tanto é que o Ziza, quando foi para o Atlético Mineiro, a primeira entrevista dele falou, eu não sei porque vocês estão me trazendo para aqui, se vocês têm um Vilmar aí. O Vilmar até hoje, né, que a gente reúne os ex-atletas no Atlético, é um dos mais respeitados. Cara, tanto dentro como fora de campo, um craque de bola. Um beijo no coração, Vilmar. Será que ele tem essa preocupação de ir lá na escola saber como é que está o filho dele, se ele está indo na aula, como é que ele está, o que ele pode fazer? Porque não são todos que vão virar jogador de futebol. Não são todos que vão virar um... Mas você não precisa de virar um Neymar, de virar um Rafinha, de virar... Para ter uma vida boa como jogador, não. Você pode. Você tem que saber administrar aquilo que você ganha para saber administrar aquilo que você pode viver. Então, esse é um dos detalhes que eu falei, até gostaria que vocês viessem aqui, de agradecimento que eu tenho por tudo que eu passei, a luta da minha família, né? Volto a repetir, pelo Atlético ter me dado a oportunidade, né? Pelos clubes que eu passei também, e pelas pessoas que estiveram junto comigo. Essa camisa aqui é muito importante para mim também, foi a camisa que eu fui
foi o meu número que foi assinado da Libertadores que o Atlético disputou, né? Então essa camisa aqui era uma referência muito, muito interessante para mim, isso aqui. Essas camisas, para mim, ela faz muito parte da minha história, né? Tem essa camisa aqui do Flamengo aqui, mesmo a gente sabendo, mas nós somos botafoguenses, mas não tem problema. Essa camisa aqui é do Júnior, foi a camisa que eu troquei com ele no jogo do Maracanã, do Pelé jogou, né? Essa camisa aqui, eu seguro ela um pouquinho, sabe, pequeno? Essa outra aqui, eles falam que eu tenho que fazer uma moldura. Essa daqui é do Atlético, que nós somos campeão. Tem a assinatura aqui de todos os jogadores que estão aqui, né? Cerezo, Palhinha, Éder, Carlinhos, João Leite. É uma camisa também do Atlético muito, muito interessante para mim, muito, né? Muito bacana também. Esse aqui eu guardo. Essa camisa aqui é da Inter de Limeira. Essa camisa aqui também foi um lugar que eu tive uma passagem muito bacana também, só não quis ficar, né? Mas agradeço muito a Inter também. Essa camisa aqui é do Santos, geralmente a gente trocava, né? Então eu troquei com, não me recordo qual jogador que eu troquei na época, foi do América de Rio Preto e Santos, né? Uma camisa também muito, já tem muitos anos, né? Então, eu acho essa camisa aqui também muito bonita, da Ponte Preta. Tem um pouquinho. Essa manchada aqui realmente é do tempo, né, pequena? Aqui é uma camisa também muito, muito. A Ponte Preta com Dicá, com o Timarço, que tinha também muito. Essa camisa aqui também é uma das camisas também que eu adoro, sou apaixonado por ela, que é do Olaria. Gosto muito do pessoal lá, foi uma passagem também muito bacana, tive várias pessoas, né, conhecidas. Essa daqui também é bem famosa, essa daqui, né? Essa daqui, quem for ver esse castorzinho aqui vai saber de quem que é, né? Esse castor aqui que tá, né? E tem aqui, acho que tá marcado aqui, deixa eu pegar com essa mão. Né? Aqui tem uma passagem também muito boa também, muitas pessoas bacanas. Esse também aqui foi um lugar também que marcou muito minha vida. O América de São José do Rio Preto, Campeonato Paulista. Foi muito. E essa daqui é do famoso Corinthians. Essa camisa aqui, o pessoal fica atrás dela aqui, o tempo todo aqui atrás, querendo essa camisa aqui. Então, por algumas das camisas, que antigamente não era igual hoje que pega, né? Aqui também tem algumas coisas que foram guardadas também aqui, que a gente... Carinho, né? Que eu mexo também, aqui, é o campeão mineiro de 78, profissional. Eu vou passar a guardar um pouquinho mais. E tem umas outras, aqui tem tetra campeão juvenil, também, 78. Aqui é tricampeão mineiro, 75, 76, 77 pelo juvenil. E bicampeão, 75, 76. Esse aqui ainda foi guardado. Eu estou sentindo falta da faixa do Olaria, que eu não peguei, a faixa me roubaram, me pegaram emprestado e não me devolveram. Mas isso aqui a gente guarda aqui. Aliás, acho que até guardaram para mim, eu nem sei se foi eu que guardei isso.